Nascido do sonho do industrial italiano Franco Zampari, o Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, é um espaço físico, isto é um teatro localizado no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, e abrigou uma companhia com o mesmo nome que foi responsável pela modernização do teatro no Brasil, juntando o divertimento à cultura, as grandes obras e a forma moderna de se fazer teatro. Saiba tudo até o fim deste vídeo, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal, que é pra gente continuar produzindo bons conteúdos para você. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o canal Rapidinhas do Teatro. O Teatro Brasileiro de Comédia, conhecido como TBC, foi fundado em 1948 por Franco Zampari, um engenheiro das renomadas indústrias Matarazzo, com apoio financeiro da burguesia paulistana. Nascido em 1898 na cidade de Nápoles, no sul da Itália, Zampari imigrou para o Brasil em 1922, casando-se com Débora Prado Marcondes, proveniente de uma tradicional família paulistana. Antes mesmo da fundação do TBC, Zampari, que detinha 2 cadeiras no Teatro Municipal de São Paulo, passou a se dedicar à atividade teatral a partir de 1945, quando escreve, produz e apresenta, no quintal de sua casa, a peça A Mulher de Braços Alçados. Agora próximo ao movimento de teatro amador da capital paulista, ele e os companheiros alugam um edifício, um velho casarão, na rua Major Diogo, e o reformam. Inaugurado após 4 meses, em 11 de outubro de 1948, o TBC detinha uma estrutura de luxo para a época, com 2 salas de ensaio, uma sala de leitura, oficina de carpintaria e marcenaria, almoxarifados para cenografia e figurinos, além de modernos equipamentos de luz e som, coisa inusitada no Brasil, especialmente por se tratar de iniciativa privada. A abertura do teatro foi comemorada com a apresentação de 2 encenações: La Voz Humana, de Jean Cocteau, monólogo declamado em francês pela atriz Henriette Morinot, e A Mulher do Próximo, de Abílio Pereira de Almeida. A inauguração do TBC trouxe aos palcos uma atriz que viria a ser um dos principais nomes da história do teatro no Brasil, Cacilda Becker. A partir de 1949, Franco Zampari decide que a companhia, que começou com o teatro amador, precisa se profissionalizar para poder gerar recursos e se manter. Para tanto, contrata um grupo de encenadores estrangeiros, com destaque para o também italiano Adolfo Celi, que se tornou o primeiro diretor artístico do TBC. Celi dirigiu a primeira montagem do grupo considerada profissional, uma apresentação de Night Bar, Álcool, Brinquedos, Ambições, escrita pelo dramaturgo americano William Saroyan. O Teatro Brasileiro de Comédia passou a contar, nos anos seguintes, com um grupo de atores que viriam a ser alguns dos principais nomes do teatro brasileiro, como Sérgio Cardoso, Paulo Altran, Tônia Carreiro, Cleide Ácones, Cacilda Becker, Valmor Chagas, Nídia Alicia, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, entre outros. Os primeiros sinais de crise da companhia vieram em 1956 e têm, como possíveis razões, produções muito caras com baixo retorno financeiro e a saída de parte considerável dos principais integrantes para montarem companhias próprias, incluindo o próprio diretor artístico Adolfo Celi, que se juntou em sociedade com Paulo Altran e Tônia Carreiro. Para o lugar dele, acabou sendo escolhido Maurício Vanneau, diretor belga que conheceu o TBC durante uma visita do Teatro Nacional da Bélgica ao Brasil em 1955. Os anos seguintes representam uma fase de altos e baixos da companhia, mas o teatro conquista, sob a direção de Vanneau, alguns sucessos consideráveis, como as montagens de A Casa de Chá do Luar de Agosto, de João Patrick, e Gata em Teta de Zico Quente, de Tennessee Williams. Em 1957, já sob uma nova direção, de Alberto da Versa, se destaca a apresentação do texto Rua São Luís 27, 8º andar, de Abílio Pereira de Almeida. Mesmo em dificuldades, o Teatro Brasileiro de Comédia recebe homenagens em 1958, por conta dos seus 10 anos de atividade, como o Prêmio Saci e o Prêmio da Associação Paulista de Críticos Teatrais. Pessoalmente, Franco Zampari é agraciado com o título de cidadão paulistano
e com a taça de ouro do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Criada um ano depois do TBC, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, outro empreendimento de Zampari e uma das principais produtoras cinematográficas do Brasil, acaba se tornando um problema para a companhia teatral, uma vez que deficitária, passa a receber o pouco lucro que esta dava naquele momento. A crise financeira da época foi contornada com a ajuda do Estado de São Paulo, mas em 1960, Franco Zampari decide entregar a direção para uma administradora jurídica chamada Sociedade Brasileira de Comédia e a direção artística para Flávio Rangel, primeiro brasileiro a ocupar a função. Com a mudança, iniciou-se o período que ficaria conhecido como a fase nacionalista do TBC, que teve como primeira montagem a encenação da peça O Pagador de Promessas, do dramaturgo Dias Gomes. Em 1962, a companhia tem sua direção artística reassumida por Maurício Ivanov, que, numa tentativa de ampliar o alcance dos textos a todas as classes sociais, convidou autores populares da época, como Jorge Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e José Lins do Rego, para escreverem peças para o teatro. Foi de autoria de Jorge Andrade a última peça encenada pela companhia, Veredas da Salvação, em 1964. Sem conseguir driblar as constantes crises financeiras, o Teatro Brasileiro de Comédia encerrou a sua atuação enquanto companhia, naquele mesmo ano de 1964. Após esta mudança, o TBC continuou sob a direção da Sociedade Brasileira de Comédia como teatro autônomo, recebendo várias montagens e apresentações até o fechamento em 2008. A Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, popularmente conhecida como EAD, é uma das principais escolas de teatro da América Latina e foi fundada em 1948 no último andar do Teatro Brasileiro de Comédia, sob a coordenação de Alfredo Mesquita, e contava com professores como Cacilda Becker. Isso demonstra o alcance e a importância do TBC para o teatro e a cultura brasileira, na formação de uma nova mentalidade artística. Diferente do que ocorria no teatro brasileiro até então, o TBC, apesar de ter tido sua administração centrada na figura de Franco Zampari, inovou por não girar em torno de poucos atores ou atrizes e por buscar, em uma fase de profissionalização do teatro brasileiro, artistas de renome internacional para a sua direção. O conhecimento trazido ao país por esses profissionais, sobretudo diretores, junto com um rigor estético e técnicas que nunca haviam sido praticadas por aqui, teve um papel essencial no desenvolvimento da atividade teatral no país. O TBC foi o embrião para algumas das principais iniciativas que viriam a seguir no teatro brasileiro, como o Teatro Oficina e o Teatro de Arena, e as companhias de Cacilda Becker, Tônia Carreiro, Adolfo Celli e Paulo Altran, e de Nídia Alícia e Paulo Altran. Também são consideradas inovações artísticas do TBC, além da profissionalização e da estrutura física da construção, a união entre o divertimento e a cultura, com a preocupação com o rendimento de bilheteria e a formação do ator para a dedicação ao espetáculo e para se submeter à condução cênica do diretor. No final de 2008, pouco tempo depois do fechamento do TBC ao público, a Fundação Nacional de Arte tomou a decisão de desapropriar o imóvel e, depois de idas e vindas, com os percalços do governo passado, finalmente o TBC terá destino certo. A Funarte fechou contrato com o Sesc São Paulo, que prevê a ocupação do TBC durante 35 anos, sujeitos à renovação. Neste período, passará a ser chamado Sesc-TBC. A previsão do valor das reformas será de cerca de 30 milhões, incluindo novos espaços, como é praxe das unidades do Sesc. Longa vida para o velho TBC. Se você gostou do episódio, não esqueça, deixe seu like e repasse para os amigos. Obrigado pela audiência e até o próximo.